Olá pessoal, estamos aqui de novo, Ana Paula Rafael, para mais uma apresentação sobre hanseníase. Nessa terceira parte, vamos falar sobre as formas clínicas, o diagnóstico dessa doença. Bom, recapitulando a classificação clínica que a gente colocou na aula passada, o paciente no início da doença, todos eles têm essa forma, indeterminada. Depois de alguns anos, eles, dependendo da sua da sua imunidade celular ser boa ou não, ele vai adquirir a forma definitiva ou tuberculoide, ou virchoviana, ou dimorfa. Se ele tiver uma boa imunidade celular, ele vai adquirir essa forma. Se ele não tiver uma boa imunidade celular, ele vai adquirir a forma virchoviana. E se ele tiver uma forma que seja que tenha tanto imunidade humoral quanto imunidade celular, mas não suficiente para ser resistente à infecção, ele vai ser uma forma dimorfa, uma forma instável da doença, tá certo? Lembrando que tanto o paciente tuberculose quanto o paciente com a forma indeterminada são paucibacilares, poucos bacilos, eles não transmitem a doença. E esses pacientes com a forma dimorfa e com a forma virchoviana são multibacilares, muitos bacilos. Então, eles transmitem a doença, certo? Então, só quem transmite a doença são os pacientes nessas duas formas, dimorfa e virchoviana. O diagnóstico é clínico, certo? Existem alguns exames que podem ajudar no diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico. Eles não são suficientes para fechar, tá? Então, 3 coisas podem acontecer para a gente dizer que é hanseníase. Se a gente tiver lesão ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, logicamente que essa perda de sensibilidade ela ocorre nessa ordem, térmica, tátil e dolorosa. E ou o paciente que tiver acometimento neural com espessamento de algum nervo, e ou o paciente que tiver baciloscopia de linfa positiva para Mycobacterium leprae. Ora, se eu fizer uma baciloscopia de linfa e ela der positiva, aquela lâmina que vocês viram na primeira aula, né, que a gente viu as globias, a gente está visualizando o bacilo. Então, não tem dúvida, nesse caso o paciente tem hanseníase. Agora, só quem vai ter na lâmina os bacilos são os pacientes multibacilares. Os pacientes paucibacilares, raramente eu vou encontrar bacilos na lâmina de baciloscopia de linfa. Então, esses pacientes, eles terão a baciloscopia de linfa negativa. E nem por isso eles vão deixar de ter hanseníase. A forma tuberculoide é uma forma de hanseníase. A forma indeterminada é uma forma de hanseníase. Só que esses pacientes, eles apenas têm isso aqui, ó, lesão ou áreas de pele com alteração de sensibilidade. Eles não têm ainda nem espessamento de nervo e nem a baciloscopia de linfa positiva, certo? Então, os exames que podem ajudar: baciloscopia de linfa, como eu disse, a biópsia também. A biópsia geralmente é feita em centros de referência quando se tem dúvida do diagnóstico, tá? O centro de referência que a gente tem aqui em Fortaleza é o Centro de Dermatologia Dona Libânia, tá? O teste de Mitsuda, que é similar ao PPD, ele verifica a imunidade celular. Ora, se ele verifica a imunidade celular, ele vai ser positivo nas pessoas que têm boa imunidade celular e vai ser negativo nas pessoas que têm má resposta celular. Então, eles vão ser positivos em quem? Eles vão ser positivos na forma tuberculoide e vão ser negativos na forma virchoviana. A forma dimorfa, ela é uma forma instável. Você pode ter esse teste de Mitsuda positivo, mas também pode ser que ele dê negativo. Então, ele não ajuda muito. E a forma indeterminada, ele vai dar positivo ou negativo, dependendo de como esse paciente tem a sua resposta celular. Porque se ele está numa forma indeterminada e ele der o teste de Mitsuda negativo, significa que quando ele avançar nessa doença, provavelmente ele vai fazer uma forma dimorfa ou uma forma virchoviana.
Se ele fizer um teste de Mitsuda e der positivo, provavelmente quando ele avançar na doença, ele vai fazer uma forma tuberculose. Mas é claro que se a gente encontra um paciente na forma indeterminada, a gente não vai esperar que ele evolua para forma avançada nenhuma, não é isso? Não tem valor diagnóstico, tá? Só ajuda na classificação das formas clínicas. Existe também sorologia e imunohistoquímica, mas é utilizado apenas em pesquisa, são exames muito caros, exames que não estão disponíveis na rede. Ultrassonografia de nervos e eletroneuromiografia são utilizados pelos neurologistas quando a gente tem uma forma, porque existe uma forma que eu não coloquei ali no quadro, que é a forma neural pura. O paciente ele não tem nenhuma lesão de pele, mas ele tem espessamento neural. Lembra que eu coloquei aqui nesse diagnóstico clínico que se eu tiver acometimento neural com espessamento de nervo, eu também faço o diagnóstico de hanseníase. Então, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Então, na verdade, é uma dessas coisas ou uma ou mais dessas coisas aqui, dessas 3 opções aqui para eu fazer o diagnóstico, certo? Só que um paciente com acometimento neural, a gente fica muito em dúvida se pode ser alguma outra patologia. Então, a gente tem que encaminhar para o neurologista para que ele faça exames complementares e para que ele estabeleça o diagnóstico correto. Então, quais são as formas clínicas? Indeterminada, tuberculoide, dimorfa, virchoviana e neural pura. Vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. Forma indeterminada, como eu disse, é paucibacilar. Se é paucibacilar, não transmite, certo? Essa forma você vai ter manchas hipocrômicas e ou eritematohipocrômicas, ou seja, clarinhas ou avermelhadas um pouco clarinhas. Mas são manchas, tá certo? Não tem relevo. Se tiver relevo, não é mais a forma indeterminada. Então, é aquela manchinha com alteração de sensibilidade, certo? Pode haver diminuição de sudorese sobre a lesão, pode haver rarefação de pelos sobre a lesão e você tem uma alteração de sensibilidade. A baciloscopia de linfa, como eu já disse, é negativa. O teste de Mitsuda é o quê? Pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual forma que ele vai evoluir. A duração dessa forma pode ser de 1 a 5 anos. Então, a gente tem esse período todinho para fazer o diagnóstico desse paciente. É a fase ideal para o início do tratamento, porque se ele for evoluir para uma forma virchoviana, por exemplo, e a gente descobre ele nessa fase, além dele não estar transmitindo para ninguém, ele não vai ter as sequelas. A gente quebra o ciclo de transmissão e a gente tira dele a chance dele desenvolver deformidades, tá certo? Então, como eu disse aqui, ó, é só uma manchinha. Isso vocês estão vendo aqui, ó, provavelmente eles se furam porque ele começa a sentir que não tá, que tá com alteração de sensibilidade, e aí eles se furam, às vezes foi feita uma biópsia, mas a mancha é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, é uma mancha solitária, é mal definida, então os bordos a gente não consegue enxergar direito, hipocrômica no dorso, tem anestesia apenas parcial e a perda de sensibilidade é apenas, por enquanto, aqui tá térmica. Nesse paciente aqui, apenas a térmica, certo? Então, tá no iniciozinho da doença, tá? Vamos para a forma tuberculoide. Forma tuberculoide é aquela forma indeterminada que o paciente tem boa resposta celular. E aí evoluiu para a forma tuberculoide, tá? Esse paciente é paucibacilar, teve sorte de evoluir para uma forma dessa, né? Tem poucos bacilos e também não transmite, tá? Esse paciente já passaram 1 a 5 anos da forma indeterminada. Então, aquela leve alteração de sensibilidade que começou como térmica, já evoluiu para uma nítida alteração de sensibilidade, tanto térmica como, às vezes, até tátil e dolorosa. Então, às vezes, você tem todas as
alterações de sensibilidade, todos os níveis, certo? Como é que é a lesão? A gente não vai estar mais diante de manchas. Mancha é para indeterminada. Tuberculose são placas. O que significa placa? Qual a diferença de placa para mancha? Mancha não tem relevo. Placa tem relevo. Elas podem ser eritematosas ou eritemato-hipocrômicas. Elas são bem definidas, então lembrem que está se formando um granuloma ali, tá certo? Então essas placas, elas têm os bordos muito bem definidos, elas são poucas e são isoladas. Poucas, quando eu digo poucas, é até 5. Passou de 5, eu já digo que não é mais a forma tuberculoide. Pode ser uma forma dimorfa tendendo a ser tuberculose. Até 5 é forma tuberculoide. A baciloscopia, nesse caso, ela é sempre negativa. Então, você manda o paciente fazer um exame de baciloscopia, dá negativo, cuidado. Ele pode não voltar mais no seu consultório achando que ele não tem a doença. Você tem que explicar que não é pelo fato de ter dado negativo que ele não tem a doença. Apenas você queria esclarecer que aquela forma era realmente tuberculoide. Ok? Então, aqui vocês podem ver, é uma placa, tem relevo, ó, tá vendo? Ela tem relevo. E aqui ele espetou uma agulha aqui, ó, mostrando que ele não está sentindo nada. Bem definida, bordas levemente papulosas, completamente anestésica. Aqui ele não tem sensibilidade nenhuma, nem tátil, nem térmica, nem dolorosa. Vamos para a forma dimorfa. A forma dimorfa já é considerada multibacilar. Essa forma, ela transmite a doença, tá certo? As lesões que vocês vão ver podem ser lesões parecidas com aquela tuberculoide, só que são várias pelo corpo, mais de 5. As lesões, às vezes, elas parecem como se fossem aquela colmeia de abelha, de mel de abelha. Por isso que a gente chama de pré-foveolares e foveolares. Vocês vão ver bem direitinho para a gente mostrar. As foveolares, elas já são cor de ferrugem. As pré-foveolares, elas ainda são vermelhinhas. Mas são placas, elas não são manchinhas. Elas são lesões em placa, tá? O centro da lesão, ele tende à cura. Parece uma pele saudável. Ela é mais ativa na borda da lesão. Elas com certeza têm alteração de sensibilidade e eu já conversei com vocês que a baciloscopia pode ser positiva ou negativa, porque essa é uma fase instável, ela está em cima do muro, ela não sabe o que ela quer ser, se ela quer ir para o lado da tuberculose ou se ela quer ir para o lado da virchoviana. Olha só, aqui são lesões pré-foveolares, olha, vermelhinhas, tá vendo? O centro tende à cura, ó, e são várias, ela é meio que disseminada. Então, não tem como você dizer que esse paciente está controlando a doença, ela está disseminando, né? Então, ele não tem uma boa resposta celular. Vamos para a forma virchoviana. A forma virchoviana é aquele paciente que ele não tem, é um polo de disseminação da doença. Ele não consegue segurar a infecção. É uma forma multibacilar, muitos bacilos. Nessa forma, o paciente ele está transmitindo, então tem que tomar cuidado, usar máscara, porque ele está transmitindo pelas vias aéreas superiores. Você vai ter, nesse caso, eritema e infiltração difusos. O paciente ele não vai estar mais que nem o paciente da forma dimorfa, com essas lesões redondinhas, bonitinhas aqui não. Ele vai ter infiltração difusa na sua pele, que vocês vão ver mais adiante. Existem placas também eritematosas, mas elas são infiltradas. As bordas são mal definidas, as manchas são infiltradas. Você pode, nas orelhas e na face, observar tubérculos e nódulos. Por isso que a gente diz que o paciente com hanseníase virchoviana, ele tem faces leonina. Por quê? Porque como existem esses tubérculos e esses nódulos na região da face, dá uma impressão para quem vê que parece um leão. Por isso, faces leonina.
é típico do paciente com hanseníase. Existem também lesões nas mucosas e em outros sistemas. Então, esse paciente, ele pode ter alteração de sensibilidade na córnea. Então, esse paciente, ele vai piscar menos e a conjuntiva dele, a córnea também, vão ficar sujeitos a lesões. Podem até causar cegueira. Se a gente for fazer um teste de sensibilidade, colocar um cotonete na córnea desse paciente, ele não vai ter o reflexo cócleo-palpebral. No nariz, esses pacientes, eles também poderão ter alteração de sensibilidade. E aí, eles podem ferir o nariz colocando o dedo, eles podem unhar, passar a unha, ferir sem sentir e acabar fazendo úlceras repetidas, podendo até causar infecções graves e ele perder o septo nasal. Ele pode perder toda aquela parte de cartilagem e você ter o que a gente chama de desabamento do nariz, né? Ou seja, o nariz perde aquela cartilagem e ele fica com um nariz característico que vocês vão ver a foto. Também podemos ter lesões em laringe, em testículos, fígado, podemos ter adenopatias. A baciloscopia nesses pacientes é sempre positiva. Vocês vão ver aquela lâmina que eu mostrei para vocês na primeira aula, com globias. E as lesões não necessariamente são dormentes, mas quando você vê o paciente, você nota nitidamente que ele está com hanseníase pelo fáscias, pela infiltração que ele tem. Ó, essa paciente aqui, ó, é uma paciente do meu consultório. Ela não era assim, ó. Eu peguei uma foto dela e ela não tava com a foto dela antiga, ela não tinha essa infiltração, ó. Vejam vocês que tem madarose, olha, ela perdeu a sobrancelha, ó. Tá infiltrado, o nariz infiltrado, essa região aqui de baixo, ó, com nódulos, ó. Tem vários nódulos que eu não sei se dá para vocês perceberem. E é uma infiltração distribuída simetricamente na face dela. Aqui é a mesma paciente, tá? Olha a orelha dela, como tá infiltrada, olha, com bastante, é bem gordinha, ó, com nódulos, certo? Olha as mãos dessa paciente, como tem essa infiltração difusa, certo? Fora isso, se a gente fizer o exame neurológico dela, ela tem espessamento de nervos, tá? Essas são as manifestações neurológicas que podem acompanhar os pacientes, principalmente os pacientes multibacilares. Principalmente mesmo os pacientes da forma virchoviana. Mas pode acontecer também, é comum também, nos pacientes com forma dimorfa, tá? Você nota espessamento de nervos acompanhado de anestesia da área inervada. Então, por exemplo, se você tem um acometimento do radial, do ramo cutâneo do radial, toda a inervação desse nervo, toda a parte da pele que é inervada por esse nervo, poderá ter manifestações anestésicas, tá certo? Nessa área inervada, tá? E assim vai. Por isso é importante conhecermos do paciente com hanseníase, conhecermos a inervação de todos esses nervos aqui, que são os principais acometidos, né? O que esse daqui, o que o radial vai inervar, qual é a parte do corpo que ele inerva, o mediano, o radial e assim por diante, para a gente poder fazer um exame neurológico adequado. Esses pacientes, quando eles têm espessamento neural, eles podem, quando eles têm reações hansênicas, em que eles têm dor e inflamação nesses nervos, eles podem causar deformidades, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma garra do ulnar. O ulnar provavelmente ele inflamou por conta de uma reação hansênica de um paciente multibacilar e aí depois dessa inflamação ele tanto causou anestesia nessa parte desses dois dedos aqui, ó, o terceiro e o quarto que ele inerva, como também você faz uma garra desse nervo.
Esse paciente, ele tem também uma garra de ulnar, ó, uma garra de ulnar. Você nota que ele está ferido aqui porque ele tem, como ele tem perda de sensibilidade nas mãos, ele trabalha, continua trabalhando e ele não sente que está ferindo. E aí é igual um pé diabético, que é a mesma situação. No pé diabético, o paciente não sente os pés e acaba fazendo úlceras e não vê que está fazendo úlceras, tá? Aqui para vocês verem o que é um nervo espessado. Olha, esse aqui é um nervo auricular espessado, tá? Aqui a gente tem as lesões da hanseníase, os infiltrados aqui, certo? A orelhinha dele, ó, que tá infiltradinha. E eu falei para vocês da forma neural pura, né? Em que você não tem lesões dermatológicas, apenas tem o acometimento dos nervos periféricos. Então, isso daqui pode acontecer, tudo isso, mas não tem lesão de pele. Vai ver espessamento neural, pode ter lesões em garra. E é muito importante para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, já que a gente não tem lesões dermatológicas, a gente observar o aspecto epidemiológico, né? Se ele entrou em contato com outras pessoas com hanseníase. Bom, esse aqui é um outro tipo de classificação. A gente viu a classificação clínica, então são aquelas formas: indeterminada, tuberculoide, dimorfa, vichoviana e forma neural pura. Só que existe uma outra classificação, que é a classificação operacional, em que a gente vai dizer se o paciente é paucibacilar ou multibacilar. Vocês já sabem fazer isso. Vocês já sabem que a forma indeterminada e a forma tuberculoide são paucibacilares. E vocês sabem que a forma virchoviana e dimorfa são multibacilares, tá? E aquela história do número de lesões. Então, um paciente que tenha lesões muito parecidas com lesões tuberculoides, mas você tem que contar quantas são. Até 5, a forma é tuberculoide. Passou de 5, a forma é dimorfa. Então, até 5, paucibacilar. Acima de 5, multibacilar, tá? Então, isso ajuda para o interior do Brasil, os lugares onde tem dificuldade de se conseguir médico, mas que você tem outros profissionais de saúde, para que eles possam, só contando as lesões, poder definir a classificação, porque o tratamento vai ser ou tratamento para pauci ou para multi. Não tem tratamento específico para cada uma dessas. Existem 2 tipos de tratamento: o tratamento paucibacilar e o tratamento multibacilar. Então, do ponto de vista operacional, para se conseguir um maior número de pacientes tratados e diminuir o número de pacientes acometidos, né? A gente conseguir taxas de cura, a gente fazer essa classificação operacional. Lembrando que, digamos que eu tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha 3 lesões. Só que ele foi evoluindo, eu coloquei ele como paucibacilar. Só que ele foi evoluindo, e ele fez uma reação rancênica típica de um paciente multibacilar. Aí eu pedi uma baciloscopia de linfa. E a baciloscopia de linfa veio positiva. Na verdade, ele não tinha 3 lesões. Ele tinha mais de 3 lesões, só que elas estavam confluindo. E isso me confundiu, eu só contei 3. E não era paucibacilar, era multibacilar. Por isso a importância de sempre se pedir a baciloscopia de linfa. Foi uma coisa que eu aprendi. Fazer a baciloscopia de linfa porque ela pode vir positiva. Então, se ela vier positiva, não importa o número de lesões. Esse paciente é multibacilar. Se ela vier negativa, você vai contar as lesões. Porque eu disse a vocês que a dimorfa pode ter baciloscopia negativa, lembra? Então, digamos que tenha 8 lesões, baciloscopia negativa, vai ser dimorfa. Se tiver menos de 5 lesões, baciloscopia negativa, aí ela vai ser tuberculoide, tá certo? Isso num paciente que tenha placas, né? Eu não estou falando da forma indeterminada, porque geralmente a forma indeterminada são poucas lesões, sempre são poucas lesões, são manchinhas, a gente não tem como errar o diagnóstico na forma indeterminada.
Isso daqui é um resumo do que a gente conversou. E mais uma sinopse da classificação das formas clínicas que eu estou deixando aqui para vocês. Bom, ficamos aqui com essa terceira parte e vamos seguir em frente.